Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, te pedimos a tua assistência nesse período, ó Deus, de pandemia. Obrigado porque o Senhor tem nos amparado. Te pedimos que o Senhor guarde todos aqueles que sofrem, ó Deus, que o Senhor também abençoe os profissionais da saúde, ó Deus, as nossas autoridades que estão trabalhando, cada um na sua instância, na contenção, ó Deus, do contágio, e te pedimos, ó Deus, a tua misericórdia. Rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduza em triunfo, ó Deus, nesse momento de meditação da tua palavra. Oramos em Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio significa repetição da lei, e ele vai normatizar aquele período que Israel viveu depois da sua saída do Egito de 40 anos. E o livro, então, ele mostra como Deus guardou o seu povo, e além de guardar o seu povo, o Senhor preparou um sucessor para Moisés, que foi justamente Josué, e através desse homem o povo de Israel iria entrar na terra prometida. Por isso o livro é repetição da lei no seu título. Moisés traz 5 grandes discursos, e aquela geração de homens de 19 anos para baixo iriam entrar na terra prometida, sem contar também assim as mulheres e as crianças, pois aqueles foram fiéis ao Senhor e não se entregaram à murmuração. Murmuração, como todos os pecados, é algo que claramente ofende ao Senhor. O nosso pecado sempre ofende a Deus. E, queridos, nós vivemos um tempo delicado de pandemia, de afastamento social, onde estamos longe dos nossos familiares, da oportunidade de trabalhar, até mesmo da comunhão cristã, não no que diz respeito aos laços que nós nos mantemos unidos em Cristo, mas estamos afastados das santas convocações e assim dos demais trabalhos eclesiásticos. Todavia, nós precisamos nos lembrar que a murmuração continua da mesma maneira ofendendo a Deus. Ainda que, quem sabe, nós não iremos sofrer as mesmas consequências como aquele povo que não entrou na terra prometida, nós muito bem sabemos que eles estavam debaixo do regime da lei, e agora nós vivemos aquele período que a Escritura chama de Novo Testamento ou de Evangelho, quando o Senhor Jesus Cristo já cumpriu a lei, e muitas vezes nós somos agraciados por isso também no exercício da misericórdia de Deus. Nós precisamos sempre nos lembrar que essa circunstância de juízo, mas mesmo nesse momento de juízo, quando o Senhor pune o pecado do mundo, Ele também está punindo não só os ímpios, mas também o pecado da igreja, como a negligência ao dia do Senhor e também assim ao estudo contínuo, sério da palavra de Deus e as reuniões de oração, principalmente. Nós bem sabemos que costumeiramente esse é o trabalho menos frequentado da igreja. Queridos, mas nós temos que orar, pedindo para que Deus se lembre, nesse momento de ira, também da sua misericórdia. A nossa oração precisa seguir esse direcionamento. Então, a minha proposta é que você não murmure, mas que você receba a mensagem, a orientação das Escrituras na seguinte perspectiva: olhando para aquilo que Deus espera de mim e de você, e é claro que se fizermos uma boa análise da nossa vida, nós ainda temos muito mais a agradecer do que a pedir, mesmo nessa circunstância. Queridos, o capítulo 24, ele é muito conhecido por causa do tema do divórcio. Depois, lá no Novo Testamento, esse capítulo é discutido várias vezes. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo vai trabalhar a sua interpretação correta lá em Mateus capítulo 19, mas esse não é o nosso objetivo. Aqui nós temos vários preceitos, várias leis de caráter humanitário. Inclusive, aqui o versículo 8, nós temos uma lei sanitária. E nessa crise sanitária que o mundo vive, nessa pandemia, com certeza olhar para esse versículo nos será bastante pertinente. Olha o que diz o 8º verso então: Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinaram
os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. O versículo nos recomenda guardar da praga da lepra. Nós precisamos nos lembrar que no período do Antigo Testamento, essa doença causou muitas mortes. Ainda que nós temos muitos leprosos no Novo Testamento e casos de pessoas que foram curadas por intermédio, inclusive, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aquele famoso episódio onde Cristo curou 10 leprosos e apenas um veio agradecer. Guarda-te da praga da lepra. Observe então que a Escritura recomenda que aqueles que estavam doentes precisavam observar todas as determinações. Essas determinações sanitárias haviam sido determinadas pelo próprio Deus. Não apenas eles precisavam guardar essas ordens, mas também precisava ser respeitado pelos seus familiares. Nós sabemos que dentro da estrutura civil de Israel foi-se estabelecido o local onde os leprosos deveriam ficar, e isso era fora dos limites das cidades. E ali eles ficavam esperando que Deus pudesse exercer misericórdia sobre eles e eles fossem curados. O texto continua dizendo: e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Queridos, então observe que os sacerdotes seriam aqueles responsáveis, juntamente com os levitas, de conferir se aquela pessoa que estava doente havia sido curada. Na verdade, os levitas serviam como um auxílio. Vocês bem sabem que os levitas eram responsáveis por toda a manutenção e cuidado com o tabernáculo e posteriormente com o templo. Então, os sacerdotes, quando um homem ou uma mulher ou uma criança que aparentemente havia sido curado da lepra, o sacerdote tinha a responsabilidade de ir lá no templo, antes no tabernáculo, o templo foi instituído no período e construído de Salomão, ele conferia se realmente aquela pessoa estava curada. Se ela tivesse sido curada, então ela poderia voltar a ter um relacionamento social com seus familiares e assim com todo o povo nos limites da nação de Israel. Queridos, observe que essa doença ela é conhecida no mundo moderno por hanseníase, e nós sabemos que hoje ela tem tratamento, mas ela durante muitos séculos produziu muita morte. Mas agora você precisa considerar, e eu também, essa perspectiva do que a orientação de Deus é que se tenha diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Observe então que realmente nenhum levita poderia aceitar, nenhum sacerdote, mas muito mais do que levitas ou sacerdotes, nenhum judeu, que aqueles que estavam leprosos, mesmo que eles os amassem, membros das suas famílias, vivessem no meio da nação de Israel. Para quê? Para que o contágio, para que aquela doença não corresse sério risco de ser transmitida para familiares e para outros judeus. Queridos, essa é a maneira como eu e você precisamos enfrentar essa pandemia. Nós precisamos olhar para todas as recomendações dos médicos, todas as recomendações dos profissionais da saúde e nós precisamos observá-las. Nós sabemos que existem cidades onde já é obrigatório o uso de máscara, em alguns locais até a exigência está sendo que se use luva e nós precisamos entender que em todas essas circunstâncias, quem está por trás disso é Deus cuidando não só da igreja, mas também das outras pessoas, impedindo o avanço do contágio. Mas a parte B do versículo 8 diz: como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Observe que a recomendação da exigência da disciplina era para o sacerdote e o levita fazer a conferência, mas todos eles, todos os judeus, e ali os judeus representam a igreja, todos os crentes deviam fazer o quê? Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Então o doente e os seus familiares precisavam se submeter à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então existem duas maneiras que nós obedecemos às autoridades constituídas em períodos de pandemia, em períodos de pestes, em períodos onde existem crises sanitárias, que é justamente o período que nós vivemos. É obedecendo às autoridades constituídas, desde que elas não hajam contrário às Escrituras,
e outra maneira ou exigência é se submetendo à vontade de Deus. Então, queridos, nós precisamos orar, nós precisamos estar em intimidade com Deus, nós precisamos estudar as Escrituras, nós precisamos orar para que Deus possa, em breve, eliminar essa situação tão delicada no nosso meio. Em primeiro lugar, nós nos submetemos a Deus, mas você precisa se lembrar que submetendo às autoridades sanitárias, se submetendo às autoridades, você também está, assim, honrando ao Senhor e prestando culto. O nosso culto não é apenas a adoração no templo ou na família ou o nosso culto individual, mas a nossa vida também é adoração ao Senhor quando nós nos submetemos às instituições por Ele colocadas para a preservação da vida. Queridos, nós temos um mandamento, o 6º mandamento da lei de Deus, que Ele nos recomenda a proteger tanto a nossa vida quanto também a vida do nosso semelhante. Ainda que no português está traduzido como não poderíamos aí cometer o homicídio, lá no original o texto sagrado diz, não assassinarás. Então observe que o que está sendo proibido ali é o assassinato. Nós precisamos preservar as nossas vidas e também a vida dos nossos semelhantes. Aí o nosso catecismo maior, o catecismo maior da Igreja Presbiteriana do Brasil, na pergunta 135, nos auxilia sobre algumas exigências muito importantes sobre esse mandamento. A pergunta de número 135 diz, quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? Resposta, os deveres exigidos no 6º mandamento são todo o cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a de outros, a resistência a todos os pensamentos e propósitos com o controle de todas as paixões e a evitação de todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego de espírito, alegria de coração e uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho e dos recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses, a longanimidade, prontidão para o reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injustiças, dando bem por mal, confortando e sossegando os aflitos e protegendo e defendendo os inocentes. Observe que aqui nós temos muitos usos de como preservar a vida, e os nossos pais puritanos dizem que mesmo que quando nós recebemos o mal, nós precisamos devolver com o bem. Observe como isso está pautado no ensino neotestamentário de Cristo. Mas observe que as nossas vidas e a vida do nosso semelhante precisa ser preservada pelo uso adequado do sono. Queridos, nós precisamos descansar, o ideal, não a mais nem a menos. O uso equivocado do sono é pecaminoso, é quebra do 6º mandamento. Também assim das bebidas, da alimentação, tudo isso precisa ser praticado com moderação. E você precisa considerar se por acaso você está doente, se você está infectado, se alguém na sua família convive com você, ela precisa ser preservada. Você cuida da sua vida utilizando os medicamentos, fazendo o repouso, e você também deve cuidar daqueles que lhe cercam. Observe então como, se nós não obedecêssemos às autoridades sanitárias, nós estaríamos cometendo assassinato. Ainda que você não teve a intenção de matar, você pode ter feito pela sua negligência. Queridos, então, para que nós possamos resumir e para que nós possamos observar aquilo que Deus aqui nos manda nesse versículo 8º de Deuteronômio 24, que nós possamos orar, depositar a nossa confiança em Deus, mas que nós possamos também obedecer às autoridades sanitárias. E é assim que Deus nos guarde nesse momento e que você possa sempre levar a sério a sua vida e a vida do seu semelhante, como nos ensina o 6º mandamento. Que Deus assim nos abençoe.